Olá, meninos! E aí, primeira série? Então, olha só, eu passei para vocês no começo dessa semana, né, as atividades que deveriam ser feitas e dentre elas estavam aí as atividades da página 74, 75 e 76 da apostila. Então, eu tenho aí o desenvolva e eu tenho as atividades. Eu vou fazer agora a correção. Pegue então aí, por favor, a apostila de vocês, abra na página 74, que a gente vai iniciar então as correções. Aí na página 74, nós temos logo de início um texto, né, no Desenvolva falando sobre os prions, né, que são essas proteínas, tá? Que são, na verdade, partículas de proteínas que agora afetam o sistema nervoso aí dos organismos. E eu tenho que lembrar que essas proteínas, elas não possuem material genético, então elas são estruturas não vivas, e isso dificulta ainda mais, então, o trabalho, né, a ser realizado em relação a essa doença. Então, o que que esses prions fazem? Essas proteínas, elas podem ser capazes de invadir o sistema nervoso, né? Invadir aí os neurônios cerebrais e com isso, elas conseguem atrapalhar o comando, né, do núcleo dessas estruturas. Então, por que essas proteínas elas são desse formato? Elas têm aí, na verdade, um enovelamento anormal. Não é aquele enovelamento da sua estrutura normal. Então, por elas terem um enovelamento anormal, elas então agora deixam de ser proteínas do próprio organismo, proteínas que iriam aí beneficiar, vamos assim dizer, o organismo, e agora elas passam a ser algo prejudicial. Lembrando que essas estruturas elas são muito pequenas, um tamanho muito pequeno, né, diminuto. Então, elas chegam a ser menores do que até mesmo os vírus. E aí, o que acontece em relação a essas proteínas quando, lá no texto, falando sobre um pouquinho dela, quando ela entra em contato, por exemplo, nos bovinos, essas proteínas, elas podem aí ser desencadeadas pelo próprio organismo, pode ser de origem hereditária, e também elas podem vir aí através do consumo da carne de um outro organismo. Então, ou desencadeada por ação hormonal também, vamos assim dizer. Então, nos bovinos já tem a doença, né, que vem aí falando lá na página 74, né, o SCRAP, né, que é a encefalopatia espongiforme de ovinos. Nos bovinos, essa doença também ela pode ser originada, só que aí ela deixa de ser em ovinos e passa a ser bovinos, e aí a gente conhece ela como doença da vaca louca, né? A doença da vaca louca, ela afetou vários países, né? Aí eu tenho Inglaterra, vários países e no Brasil também afetou a nossa venda de carnes, né? A exportação de carnes quando essa doença então aqui explodiu aí no mundo, chegou aqui no Brasil. Então hoje em dia a gente tem um tratamento muito grande em relação à vistoria dessas carnes, dos rebanhos. E por que que ela é dada como doença da vaca louca? Na verdade, quando esse prion, essas proteínas, elas afetam o sistema nervoso da vaca, ela deixa a vaca com uma falta de coordenação motora, né, e deixa ela muito agressiva. Então daí que surgiu o nome doença da vaca louca, certo? Então ela pode ser chamada aí de CDJ ou CJD, e no homem, quando a gente adquire essa doença, né, ela atinge o nosso cérebro e aí ela pode causar danos cerebrais muito sérios ou até mesmo ela pode ficar dormente aí no nosso organismo por muito tempo, certo? E aí no texto, lá no final dele, fala o seguinte, né, que os prions são transmitidos por manipulações clínicas, por transplantes ou em casos esporádicos, quando ocorre a transmissão por hormônio de crescimento extraído de cadáveres ou até mesmo pelo consumo. Então, se você come a carne de uma vaca que tem prion, que são essas proteínas modificadas, e essas proteínas modificadas passam agora para o nosso organismo e aí afetam o nosso sistema nervoso. E aí, nós vemos então no Desenvolva a questão de número 1, que diz o seguinte: o coru é uma doença provocada por prion e encontrada em algumas tribos canibais da Nova Guiné.
cujo modo de transmissão foi totalmente elucidado, principalmente pelo estudo in loco, no próprio lugar. Associe as informações do texto e explique qual a provável forma de transmissão do coru. Então, eu estou trabalhando aí com uma tribo de canibais. Eu posso transmitir essa doença aí de forma genética, certo? O que seria pouco provável, certo? Ou eu posso transmitir aí também ela pode vir, né, de forma genética, desculpa, não transmitir, pode transmitir em relação a organismo para o outro. Ela pode ser de forma genética, ou o mais comum são transfusões ou alimentação. Se é uma tribo canibal, qual é o mais provável? Primeiro que numa tribo eu não vou ter essas transfusões de órgãos sanguíneos, coisas do tipo, ocorrendo. Então, a forma mais comum de transmissão que possa ter ocorrido aí é através do canibalismo. Coloquem aí, através do canibalismo, que vai ser o consumo da carne de pessoas que estavam antes aí contaminadas por essa proteína, vamos assim dizer, né? Então, vai ser o consumo da carne do organismo morto ou do próprio organismo vivo, como também ocorre em algumas tribos, certo? A número 2 já diz o seguinte: de acordo com o pesquisador responsável pelo estudo dos prions, a descoberta de que uma proteína sem DNA e RNA consegue provocar uma infecção nos obriga a rever uma série de conceitos da biologia. Quais séries de conceitos da biologia eu estou aí falando? Lembra do conceito inicial que nós estamos lá no começo do ano, quando fala assim: todo ser vivo é formado por células, a célula é a unidade da vida, então é esse conceito que eu estou falando aí. Eu estou falando da célula, coloquem aí o conceito da célula como unidade da vida. Lembrando que essas proteínas elas podem causar um grande dano, um grande estrago no organismo, né? E elas não são dotadas de DNA, de estruturas nucleares, das minhas organelas celulares, então não tem nada disso. Então isso bate de frente com o conceito, né? Algo que aí não possui nada de estruturas, assim como os vírus também que nós já vimos, mas que são capazes de causar um dano muito grande ao nosso organismo, ok? E nessas tribos, vale lembrar que o consumo da carne, né, é muito necessário porque eu tenho carências proteicas nessas regiões, né? Então tem uma grande dificuldade em obtenção de energia e nutrientes aí, aminoácidos, vindo das proteínas, né? Então ocorre mesmo canibalismo nessas tribos, por exemplo, quando devido à carência proteica, os homens que têm uma demanda maior de energia, né, e devido às estruturas corporais, eles geralmente saem para caça e tudo mais, os homens faziam o consumo das partes musculares, dos músculos desses cadáveres, né, que aí eram consumidos. E as mulheres e as crianças, por ter uma demanda menor, elas consumiam aí as partes cerebrais e outros órgãos, certo? Então vamos lá. Agora para a página 75, fazer a correção das atividades. Relacione cada conceito à sua respectiva definição. Monômero das proteínas formados por um átomo de carbono central, no qual se ligam ao grupo amina e a um grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e uma cadeia lateral. Eu estou falando aí do aminoácido. União entre moléculas de aminoácidos. Os aminoácidos se ligam por ligações peptídicas. Alteração reversível ou não da conformação normal de uma proteína sem modificação de sua estrutura primária. Então, quando ocorre uma modificação da proteína, mas eu não modifico a sua estrutura primária, eu tenho aí um processo chamado de desnaturação de proteína, podendo ser reversível ou não. Aqueles exemplos lá que eu dei do queijo, do ovo frito, do cabelo. Aminoácido não sintetizado pelo organismo que deve ser obtido pela dieta. São os aminoácidos essenciais. Os naturais, eu vou conseguir fazer a produção deles no meu próprio organismo. Os
essenciais, eu vou precisar deles na alimentação. Polímero orgânico que contém carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e eventualmente outros elementos como enxofre. Se eu estou falando de um polímero orgânico, certo? Eu estou falando aí de uma concentração grande de aminoácidos, certo? Então estou falando de proteínas e a sequência ficou a seguinte. Coloquem aí ADE-CB. ADE-CB. Questão número 2. Em 2016 foi inaugurada a primeira fábrica mundial para a produção de uma nova fonte de metionina, especificamente desenvolvida para a alimentação de camarões e outros crustáceos. Esse novo produto, MET-MET, formado pela reação de duas moléculas de metionina na forma racênica, tem uma absorção mais lenta que a DL-metionina, o que otimiza a absorção da metionina e outros nutrientes no sistema digestivo dos camarões. E ele me dá duas estruturas aí, olha só. Essas estruturas eu sei que para vocês fica um pouco complexo entender elas. Vamos lá. Primeira coisa, numa cadeia carbônica, quando ela vem sendo toda tracejada, assim, vamos dizer que sejam, né, esses tracinhos aí, eu tenho essa cadeia estrutural, cada um desses tracinhos corresponde a carbonos em suas extremidades. Então, ó, se eu tenho aqui um tracinho, significa que eu tenho um carbono desse lado e um carbono desse lado. Quando eu faço isso, em cada extremidade dessa, quer dizer que eu tenho aqui um átomo de carbono. Então, se eu tenho uma estrutura assim, ó, eu tenho um carbono aqui em cima e outro carbono no final. Os carbonos, eles são representados por traços na química orgânica. E o hidrogênio, professor, o hidrogênio nem precisa ser representado. Por exemplo, eu sei que um carbono ele faz 4 ligações. Se ele faz 4 ligações, eu tenho aqui, ó, dois tracinhos assim. Significa que aqui no centro eu tenho um carbono. Então, eu vou ter um carbono, certo? Fazendo duas ligações. E as outras duas vêm com átomos de hidrogênio, que nem são representados nessas estruturas. Então, quando eu pego aí em cima, eu vejo que eu tenho, ó, o NH2. Vamos lá na página 75 acompanhar para entender. Esse NH2, ele vem com um tracinho e no meio eu tenho um carbono aí representado. Esse carbono vai estar ligado ao meu radical, que vai para o lado direito, vai estar ligado a outro carbono, que é a ponta onde juntam esses tracinhos, e esse carbono do lado esquerdo vai agora estar ligado por uma dupla ligação ao oxigênio e uma ligação simples com a minha hidroxila. Então, ele vai formar a minha carboxila. Quando eu olho para essa estrutura, o NH2 forma o meu grupo amina. O C dupla OH forma o meu grupo carboxila. E para baixo eu vou ter um hidrogênio que nem aparece nesse carbono. Então, automaticamente, aí eu estou falando da formação de um aminoácido. Então, eu já elimino a letra C, D e E. Vou sobrar apenas a letra A e B. Na segunda estrutura, eu tenho aí novamente dois aminoácidos se ligando. Dois aminoácidos se ligando, eles formam um dipeptídeo, certo? Olha a ligação peptídica ocorrendo aí no grupo do nitrogênio com o grupo do carbono. Então, e eu tenho ainda a liberação do H2O da molécula de água. Então, por que, professor, que não poderia ser uma proteína? Porque a proteína teria que ser uma estrutura muito maior. Quando a gente volta lá na página 71, fala o seguinte, ó, lá em oligopeptídeos. Oligopeptídeos são formados pela união de 2 até 10 moléculas de aminoácido. Aí eu tenho a junção de dois aminoácidos, então eu tenho um dipeptídeo. A união entre mais de 10 moléculas de aminoácido resultam em polipeptídeos. As proteínas são moléculas de ocorrência natural, funcionais, formadas por um ou mais polipeptídeos. Então, para que essa estrutura fosse uma proteína, ela teria que ter aí 10 aminoácidos se ligando por ligações peptídicas, no mínimo, para que elas formassem, então, uma proteína. Então, eu descarto a letra B e, automaticamente, como resposta, eu tenho a letra A. Certinho? A questão número 3... Uma questão da habilidade 18 do Enem fala o seguinte: conforme demonstram suas simulações de enzimas ancestrais, há 10 milhões de anos, uma mutação de
uma das centenas de aminoácidos que constituem a enzima, permitiu ao ancestral comum ao homem, os gorilas e aos chimpanzés metabolizar o etanol. Os três são primatas terrestres. Outra espécie de grandes símios, o orangotango, não apresenta essa enzima modificada e nunca deixou de ser arbóreo. Mutações teriam afetado o funcionamento de uma enzima mencionado devido que a minha estrutura primária, quando eu altero a estrutura primária, automaticamente a secundária, a terciária e quaternária vão ser então aí sofridas. Eu não tenho como sofrer uma alteração genética numa estrutura secundária, terciária e quaternária porque elas são dobras, junções dessas outras estruturas. Então a minha resposta ficaria a letra A. Alterações da estrutura primária da proteína e, consequentemente, de suas demais estruturas. Se eu altero a parte primária, certo? Eu vou alterar automaticamente a secundária, que são dobras, a terciária e a quaternária, que são outras junções. Então, tudo é alterado. Se eu altero as porções finais, o meu começo não foi alterado. O meu começo que vem aí das minhas alterações genéticas. Então, a resposta correta fica a letra A. Indo para a página 76, desculpa, fala o seguinte na questão 4. Uma dieta variada e balanceada deve ter a seguinte porção de alimentos: 1/3 frutas e legumes, 1/3 carboidratos e 1/6 de proteínas, além de uma pequena quantidade de açúcares e gorduras. Pensando nisso, analise os cardápios a seguir e escolha o mais adequado ao ponto de vista nutricional. O mais adequado ao ponto de vista nutricional vai ser quem? A letra D, que vai falar o seguinte: o almoço, salada de alface com cenoura, arroz, feijão, peixe ensopado, sorvete de limão. Sorvete entra aqui com uma estrutura pouco calórica, né, de limão. Jantar, salada de couve-flor e tomate, sopa de abóbora, torta de frango, fatias de abacaxi. Então, essa seria a minha dieta mais adequada, conforme o 1/3, 1/3 e 1/6 dos alimentos. A letra A, eu já começo no almoço comendo lasanha aos 4 queijos, refrigerante, pudim de leite. Então, eu ingeri uma quantidade gigantesca aí de açúcares e gorduras. Só de cara. Claro que também tem um pouco de proteína, mas quando eu me deparo com pudim de leite, né, refrigerantes e uma lasanha de 4 queijos, a minha quantidade de gordura já ultrapassa. Isso pede para que seja pequena. A letra B, eu tenho aí salada de folhas verdes, sopa de legumes no almoço e no jantar apenas uma barra de cereal. Eu não estou ingerindo frutas, legumes e proteínas na proporção correta. A letra D, ela já me dá aí, né, a resposta correta. A letra C já me dá uma alimentação rica em pudim, bolo, sorvete, linguiça, mandioca frita, arroz. Já me dá muitas gorduras e carboidratos, já descarto logo. E a letra E já inicia um almoço com cachorro quente, batata palha, purê de batata e refrigerante. Então, automaticamente, eu não vou ingerir essa grande quantidade de açúcar, carboidratos aí, né, provocar através do pão e tudo mais. Então eu também já descarto e só resta para a gente a letra D como resposta correta. A número 5 me fala aí sobre o marasmo, né, que são uma doença infantil por deficiência nutricional encontrada em regiões subdesenvolvidas. A Kwashiorkor é uma doença de origem africana, né, que significa doença que afeta uma criança quando nasce outra, um irmão e uma irmã. A doença caracteriza pelo retardo do crescimento, cabelos e pele descoloridos, o inchaço no corpo, principalmente na barriga, devido ao acúmulo de líquidos nos tecidos. Esse quadro decorre da falta completa de proteínas na dieta, a qual é constituída essencialmente por carboidratos. O marasmo, fraqueza extrema, caracteriza por atrofia dos músculos, ossos salientes e fáceis de um velho, e é quando ocorre um quadro de subnutrição, né, uma deficiência calórica por proteínas. Por que que ela é chamada aí, né, de doença que afeta a criança quando nasce outra? A gente tem que lembrar o seguinte, né, em regiões muito carentes, com deficiência alimentar, né, eu tenho aí, por exemplo, a África. Grande parte, né, dessa população carente aí da África, elas não têm uma ingestão muito grande de proteínas, na verdade até de muitos alimentos, né, que é uma carência muito grande. Então o que acontece?
A mãe está alimentando a criança. Nisso que ela está alimentando a criança, amamentando a criança, ela está aí fornecendo as calorias, as proteínas, tudo necessário para a sobrevivência dessa criança, né, nos primeiros meses vitais. Então, o que acontece? Quando a mãe agora engravida de uma outra criança, ela retira o leite da criança mais velha e agora ela passa a dar aí fornecer para essa criança, né, alimentos muito ricos em carboidratos, mas pobres em relação a proteínas e outros nutrientes, devido à dificuldade, né, da obtenção de alimento, da compra do alimento, pela grande carência que ocorre nesse local. Então, explique a relação da doença e o significado atribuído a essa palavra africana. Isso ocorre porque quando nasce uma nova criança, coloquem aí, quando nasce uma nova criança, a mãe para de fornecer o leite materno, gerando um quadro de desnutrição, uma vez que a criança mais velha não receberá nutrientes necessários para a sua sobrevivência, tendo uma alimentação pobre em proteínas e rica apenas em carboidratos. Ponto final. Letra B. Por que alimentos ricos em proteínas são fundamentais na composição da dieta das crianças? Eu tenho que lembrar que quando eu consumo uma proteína, essa proteína, ao chegar no meu organismo, ela vai ser desnaturada, né? Ela vai ser hidrolisada, ela vai ser quebrada. Então, quando ela é quebrada, ela me fornece os nutrientes, né? No caso, os aminoácidos, para que o meu organismo constitua as novas proteínas do meu corpo. Então, eu posso comer uma proteína vegetal, essa proteína vegetal ser toda quebrada e liberar agora dentro do meu organismo os aminoácidos necessários para a formação de uma célula de defesa do meu corpo, para a formação de um tecido do meu corpo. Então, eu tenho toda essa transformação. Então, coloquem aí. São fundamentais para a composição de dieta. Pois eles fornecem aminoácidos, pois elas fornecem aminoácidos necessários para a produção de suas próprias proteínas. Como por exemplo, anticorpos. Ponto final. Aí, né, tem as proteínas, ela vai produzir proteínas estruturais, proteínas de defesa, proteínas enzimáticas, e aí vai embora. E a letra C, nossa última questão do atividades, explique por que a deficiência calórica faz a criança emagrecer. Porque quando eu como pouca caloria, eu emagreço. Então, coloquem assim, pois a criança utiliza os próprios tecidos corporais, como fonte de energia. Então, ponto final. Então, quando eu estou com uma carência alimentar, por exemplo, estou fazendo uma dieta, onde o meu corpo vai
a obter a energia necessária para que ele se mantenha vivo, para que ele consiga aí manter o metabolismo ativo. Ele vai recorrer aos próprios tecidos, ao tecido adiposo, por exemplo. E numa carência de tecido adiposo, ele pode até recorrer da própria massa magra, da próprio músculo da gente mesmo, para a obtenção dessa energia, o que não é nem um pouco saudável, certinho? Meninos, terminamos então aqui a correção da página 76, certo? Acompanhe no próximo vídeo as explicações aí sobre enzimas, que vai ser a nossa próxima parte do conteúdo, ok? O final aí, né, desse capítulo. E depois disso, então, eu faço aí a correção das outras atividades, vocês só vão seguindo, certinho? Se cuidem, beijão, meus queridos, saudade de vocês e até o nosso retorno.